Olá, seja muito bem-vindo ao segundo vídeo da Semana do Profissional do Futuro. Meu nome é Clóvis Correia, sou um dos diretores do Reagro. Em toda essa semana, estamos publicando uma série de vídeos onde você vai compreender os principais passos para você se preparar para o agronegócio do futuro, construindo hoje sua carreira de amanhã, da forma mais rápida e eficaz que nós conhecemos. No vídeo passado, a gente conversou sobre o que você não pode fazer para se preparar para o agronegócio do futuro. Ou seja, tudo aquilo que os profissionais e estudantes tradicionais do agro muitas vezes fazem e que, na verdade, limitam o seu próprio resultado. Alguns exemplos: não saber claramente o seu objetivo, não entender o mercado de trabalho, não conhecer a lógica econômica das atividades, não ter um mentor alinhado com a sua própria busca. Se você ainda não viu o nosso primeiro vídeo, volta lá e dá uma olhada, porque o que discutimos lá é essencial para que você entenda o que vamos discutir hoje. Eu sugiro que você pare um pouquinho, vá lá e assista. Mas antes de começar, eu só queria agradecer a quantidade de comentários que a gente recebeu logo no primeiro vídeo do Profissional do Futuro Agro. Agora, o mais legal não é só a quantidade de comentários ou a quantidade de visualizações nos vídeos, mas sim a criação, o nascimento dessa turma, essa família, essa comunidade interessada em aprender e se preparar para o agro do futuro. Nós acreditamos que esse movimento vai fazer diferença lá na frente para o agronegócio brasileiro. Isso, é claro, nos dá muita motivação para continuarmos o nosso trabalho e ensinar tudo o que a gente puder para que vocês possam ter uma excepcional semana. Meu nome é Pedro Quinucci. Meu nome é Nicolas. Meu nome é Marco Antônio. Meu nome é Marcos Vinícius. Meu nome é João Vitor. Meu nome é Bárbara Carolina. Meu nome é Gabriela. Meu nome é Paulo Ricardo. Meu nome é Igor Miara. E o que vamos discutir hoje é exatamente o que você tem que fazer para preparar-se para o agro do futuro e construir hoje a sua carreira do amanhã. Como se colocar rapidamente no mercado, ser um profissional diferenciado e ter muito sucesso na área profissional que você escolher. Eu gostaria de lembrar aqui que mesmo que você seja o melhor aluno, isso pode não ser suficiente. É preciso compreender quais são as competências que o mercado de trabalho deseja. E é disso que nós estamos falando. Como se preparar para o mercado real, com competências que eu realmente vou aplicar quando eu for trabalhar. Então dá uma olhadinha rapidinho em algumas das pessoas que já tiveram acesso a esse conteúdo aprofundado e o resultado que isso gerou para elas. Eu tive a oportunidade de participar da primeira turma do curso Profissional do Futuro. Eu gostaria aqui de conversar um pouco com vocês a respeito desse curso. Eu sempre tive uma vontade muito grande de atuar na área de vendas, na área comercial. E naquela época o curso me ajudou com muita clareza a entender as possibilidades que o mercado de trabalho oferecia naquele momento. E também confirmar que aquilo que eu realmente buscava, que era de atuar na área de vendas, estava fazendo total sentido com a minha vida. Além disso, diante dos temas abordados, e principalmente os aspectos de liderança, os modelos comportamentais e a comunicação, o curso Profissional de Futuro me ajudou a estar mais bem preparado a ingressar no mercado de trabalho naquele momento. Foi um curso que realmente foi um divisor de águas na minha vida. Eu tive um período de muitas dúvidas, até se eu iria seguir na veterinária, se era isso mesmo que eu queria fazer. Eu fiquei desesperada também, porque eu estava no meio do curso. E aí eu ainda não sabia em que área que eu queria atuar, e o curso me ajudou muito, me direcionou muito a selecionar o que se encaixa mais no meu perfil, e ajudou até na questão pessoal também, no que eu poderia fazer para melhorar, sabe? Hoje eu estou muito mais estimulada e consigo identificar em que área, já sei a área que eu pretendo atuar, e eu só tenho muito a agradecer. É muito bom ver uma série de depoimentos como essa. É muito bom perceber que as pessoas que tomaram as melhores decisões se diferenciaram. Mas antes da gente começar, eu quero deixar uma coisa bem clara. O Profissional do Futuro Agro não é uma fórmula mágica para você ficar rico, ser considerado o melhor profissional, ter muito sucesso e reconhecimento da noite para o dia sem nenhum esforço. Eu não acredito que sem trabalho e dedicação alguém possa ter sucesso sustentável. O Profissional do Futuro Agro vai discutir uma série de competências e de escolhas que dão certo, mas não é fácil. A transformação que vem com ele é simples, mas não é fácil e nem imediata. É muito importante para nós que isso esteja 100% claro.
Não existe fórmula mágica. Vamos lembrar uma coisa. Você se lembra no vídeo passado, quando a gente conversou, que percebemos que existia uma lacuna entre as competências exigidas pelo mercado e o que estava sendo oferecido? Lembra que criamos o Programa Profissional do Futuro exatamente para mudar isso? Porque a formação profissional tradicional não propõe a série de competências que vão te diferenciar no mundo de hoje em dia. É por isso que estamos aqui hoje, pois o meu foco aqui é mostrar para vocês quais são as competências capazes de te diferenciar para o mercado do futuro. É isso que nós vamos conversar. Mas vamos ao que interessa. Eu quero te dar hoje 7 exemplos de competências que podem te diferenciar para o agronegócio do futuro. Competências que estão totalmente demandadas pelo mercado de trabalho. E eu quero que você pense uma coisa. Muitas delas não fazem parte da formação tradicional. Nós vamos passar uma por uma e eu quero que vocês vejam quanto elas são coisas simples que muitas vezes estão no seu dia a dia, mas que você nem sabia que eram ciência e que poderiam ser aprendidas. O primeiro exemplo é a comunicação. O que é comunicação, gente? Quanto habilidoso eu estou para me expressar verbalmente, para me expressar por escrito? Quanto habilidoso eu estou para ouvir o que me dizem? Quanto aberto eu sou para participar de um diálogo, verdadeiramente me dedicando a entender o outro? Então, são coisas que no dia a dia impactam fortemente o resultado e que a gente não é preparado. Então, veja bem, existem estudos que mostram que 70%, 80% dos problemas que acontecem numa empresa são frutos de falhas de comunicação. Quantas vezes no nosso dia a dia a gente enfrenta um problema porque falhamos na comunicação, seja como ouvintes, seja como emissores dessa comunicação? Existem conceitos que são fundamentais na comunicação. Então, um exemplo interessante. Quando é que você é responsável pela comunicação? Quando você está falando ou quando você está ouvindo? A resposta é sempre. Perguntando de um outro jeito, quem é responsável pela comunicação? Quem está falando ou quem está ouvindo? A resposta certa é você. Você precisa ser responsável pela comunicação quando você está falando, você precisa ser responsável pela comunicação quando está ouvindo. Já parou para pensar como a gente tem dificuldade de ouvir? Como muitas vezes alguém está se expressando e a gente não dá a devida atenção e lá na frente a gente tem um problema? Vou dar um outro exemplo de técnica de comunicação, confirmação de entendimento. Então a pessoa te pediu uma tarefa ou você recebeu uma tarefa. Fulano, é para você fazer tal coisa assim, assim, assim. Você fala, ok, vai lá e faz errado, porque não entendeu o que tinha sido pedido. Como que a técnica da comunicação deve ser usada? Fulano, faça tal coisa. Aí o fulano fala assim, o que você está me pedindo é isso, isso, isso e isso. Isso se chama checagem de entendimento. Aí o emissor fala, é exatamente isso. A sua chance de acertar naquela tarefa aumentou muito. Então, gente, comunicação é ciência. A gente pode trabalhar uma infinidade de técnicas que permitem uma comunicação mais eficaz e isso é crucial no resultado das empresas. O que eu queria muito que a gente entendesse nessa discussão? Que comunicação é ciência. Comunicação pode ser aprendida. Isso é muito legal, porque eu já ouvi muitas pessoas falando, eu me expresso mal, eu não sei falar em público, eu sou ruim para ouvir mesmo. Mas não é assim, nós estamos falando de profissão. Você pode aprender a se comunicar melhor, isso é ciência, tem uma série de técnicas e dicas que contribuem claramente para a sua evolução e isso é fundamental para o sucesso profissional. Esse é o caso do Luiz e do Igor, pessoas que participaram do programa e que depois relataram que compreender melhor a comunicação e aplicar as técnicas mudou sua capacidade de se comunicar. O segundo exemplo de competência é o conhecimento e o domínio do que é modelo mental. Você já viu falar em modelo mental, gente? Eu já era formado e nunca tinha ouvido falar. Ou seja, eu passei pela faculdade, pelo mestrado e nunca ninguém tinha me explicado o que era modelo mental. O dia que eu descobri isso e que eu aprendi isso, foi uma mudança na minha vida. O que é modelo mental, gente? Todas as pessoas têm crenças que são construídas a partir da sua experiência de vida, tudo que a pessoa viveu, sua família, suas influências, o time que torce, a cidade onde mora, que sofrimento ele teve na infância, que experiências virtuosas ele teve, que alegrias ele teve. Isso tudo vai montando um jeito que é o nosso modelo de ver o mundo.
As nossas crenças vão moldando os nossos modelos mentais, que é a maneira como a nossa mente funciona. Trocando numa analogia, é um óculos que a gente usa para olhar para o mundo. Mas por que isso é importante? Gente, compreender que a gente olha para o mundo e vê através de um óculos que é construído pelas nossas crenças e modelos, faz com que a gente entenda que cada um de nós vê um mundo diferente. Cada um de nós tem uma percepção completamente diferente de cada situação. Eu gosto de dizer assim, se a gente colocasse duas pessoas de times adversários para assistir o mesmo jogo de futebol e não tivesse narração e eles não se comunicassem e a gente pedisse para eles escreverem como foi o jogo, nós veríamos dois relatos completamente diferentes do mesmo jogo. E eles não fariam mentira, não. Eles estavam falando o que eles realmente viram. Por quê? Porque eles selecionaram o que eles estavam vendo a partir dos seus modelos mentais. Qual a importância disso? A partir do momento que eu seleciono o que eu estou vendo e construo uma verdade que é totalmente verdadeira, porque eu vi, eu tenho certeza que eu assisti aquele jogo e que eu vi aquilo acontecer. Então eu não tenho dúvida de que isso é verdade. E aí, se duas pessoas têm verdades tão bem construídas e tão opostas, nós vamos ter conflito. Então, quando a gente entende que modelo mental influencia a nossa verdade, a gente passa a ter mais humildade para compreender que a nossa verdade não é assim tão verdadeira. E aí nasce respeito pelo ponto de vista do outro, respeito pela ideia do outro, vontade de entender mais como que o outro chegou àquela conclusão, um monte de coisas que estão na base do relacionamento interpessoal. Outra coisa muito legal de entender modelo mental, quando você está num diálogo, precisando que o grupo busque um consenso ou que o grupo tome uma decisão em conjunto, faça um exercício de expor os pontos de vista e por que as pessoas acreditam que aquela opção é melhor. Ao fazer isso, as pessoas expõem os seus modelos mentais, permitem uma maior compreensão de todos daquilo que estava só dentro da minha cabeça e muitas vezes, ao fazer isso, o grupo caminha para um consenso. Esse, gente, é um conhecimento poderoso. Compreender que a minha verdade é só a minha verdade e que o outro tem uma verdade tão verdadeira quanto a minha, porque foi feita a partir dos modelos mentais dele, está na raiz de um relacionamento humano mais harmônico e de resultados empresariais mais produtivos. Terceiro exemplo de competência que diferencia para o mercado de trabalho: conhecer os perfis comportamentais do ser humano e como utilizá-los no dia a dia. O que é isso, gente? As pessoas têm maneiras diferentes de ver o mundo. A gente até conversou sobre isso quando a gente pensa em modelo mental. Os pesquisadores organizaram isso, dividindo as pessoas em grupos de perfis. Isso é muito interessante. Então, por exemplo, vou dar exemplo usando o Insights, que é uma das pesquisas, uma das técnicas para dividir perfis. O Insights divide a pessoa em 4 grupos: os vermelhos, os amarelos, os verdes e os azuis. Os vermelhos são pessoas muito definidoras, cumpridoras de meta, muito fortes de temperamento, que querem resolver as coisas com muita energia e com muita velocidade. A frase que caracteriza o vermelho é: vamos fazer agora. Os azuis são pessoas mais metódicas, que gostam de tomar decisões com mais base, com mais análise, são analíticos, gostam de correr menos risco, fazem trabalhos muito mais detalhados e com mais busca de perfeição e não gostam de ser surpreendidos. A frase que define o azul é: vamos fazer certo. Os amarelos são pessoas extremamente sociáveis, que gostam de estar em grupo, gostam de fazer atividades que confraternizam as pessoas, são festeiros, são pessoas que trabalham muito com integração de gente, não gostam de ficar sozinhos. Então são pessoas que trabalham muito para o grupo. São geralmente expansivos, extrovertidos, muitas vezes gostam de trabalhar na área comercial. A frase que caracteriza o amarelo é: vamos fazer juntos. E os verdes são mais introspectivos, muito voltados para o outro,
preocupado com o bem-estar do próximo, muito atentos para se as pessoas estão bem. Na empresa, muitas vezes estão preocupados se realmente as coisas estão numa boa, se as pessoas estão bem atendidas, se as pessoas estão realmente felizes. Tem uma busca mais profunda de entender o outro. E a frase que caracteriza o verde é: vamos fazer pelo outro. Olha como é interessante, são 4 perfis diferentes. Provavelmente você me ouvindo começou a pensar o que é mais próximo de você. Uma coisa importante, ninguém é só um perfil, mas as pessoas têm predominantemente aquele perfil. Por que isso é tão importante, gente? Porque isso influencia fortemente o modelo de tomada de decisão das pessoas. Na empresa, é fundamental colocar as pessoas no lugar certo. Na escolha da sua carreira, é fundamental que você conheça o seu perfil, porque você vai começar a identificar que determinadas áreas de atuação não são compatíveis com a sua essência. O seu perfil fala muito da sua essência, da sua crença de vida, do seu jeito de pensar e de agir. Então, conhecer isso pode ser decisivo para fazer escolhas de carreira, de melhor posicionamento dentro da profissão ou de melhor posicionamento dentro da empresa. Eu já vi o conhecimento de perfil comportamental mudar a interlocução de uma empresa. Já vi pessoas que falam: nossa, conhecer isso mudou minha vida. Um exemplo disso é a Bárbara Carolina, que fez o programa e relata em seu depoimento o quanto foi importante para ela. Agora, o 4º exemplo de competência diferenciadora do profissional: conhecer e dominar as competências da inteligência emocional. O que é isso, gente? Lá na década de 70, lançaram o conceito de QI, que é coeficiente de inteligência, coeficiente intelectual. Qual que era o problema do QI? O QI era um negócio que definia o grau de inteligência da pessoa. Fazia um teste, falava: fulano tem QI alto, fulano tem QI baixo. Trocando em miúdos, o cara de QI baixo falava: meu amigo, você é burro. Isso é muito ruim. Por quê? Porque era definitivo, definia o QI da pessoa e não era algo que podia ser desenvolvido ou aprendido. O que aconteceu na prática? QI virou moda, medir QI era uma grande febre, mas as pessoas começaram a observar nas empresas e nos resultados de vida que não necessariamente as pessoas de alto QI tinham alto desempenho. Por quê? Aí começaram a estudar e houve uma proposta de um novo conceito, que é o QE, que é o coeficiente emocional. O que os pesquisadores fizeram? Fizeram pesquisas com pessoas de alto desempenho, líderes espetaculares, e começaram a estudar o que eles tinham em comum. Mapearam essas competências e distribuíram essas competências em 18 competências organizadas e que têm uma característica muito interessante: elas podem ser aprendidas. Então, um exemplo de uma competência da inteligência emocional: empatia. É a capacidade de se colocar no lugar do outro, é a capacidade de perceber o que o outro está sentindo, mesmo que não seja dito. Uma outra competência que eu adoro: otimismo. O que eu entendo que é otimismo? É a minha capacidade de ver solução em tudo, minha capacidade de focar na solução e não no problema. Um líder espetacular, gente, tem que ser otimista, senão ele vai trombando com problemas e vai desanimando. Então, o otimismo tem muito a ver com a sua capacidade de ver solução, de acreditar na solução e de se automotivar. Uma outra competência: gerenciamento de conflitos. Então, um líder precisa ter habilidade para gerenciar conflitos, para chegar numa situação difícil na empresa, resolver entre as pessoas e chegar à melhor solução. Então, eu citei 3 exemplos, são 18 competências que estão organizadas e que podem ser aprendidas. Para vocês terem uma ideia, quando eu estudei inteligência emocional pela primeira vez, foi tão impactante para mim que eu peguei um manual com as 18 competências, salvei no desktop do meu computador para que eu lesse aquilo várias vezes e eu escolhia uma competência que eu queria desenvolver naquela semana. E me dediquei muito a compreender como era a melhor maneira de desenvolver competências da inteligência emocional. Nós fazíamos processos internos dentro do Reagro, de coaching, de acompanhamento, de desenvolvimento pessoal, e quase todos os feedbacks eram baseados em que horas eu usei mal ou usei bem tal competência da inteligência emocional. Existia toda uma busca por desenvolver organizadamente essas competências para que nós pudéssemos desenvolver nossa capacidade de liderar melhor as pessoas. 5º exemplo de competência que eu considero fundamental
para o alto desempenho profissional e principalmente para a sua realização pessoal. Organização e planejamento das finanças pessoais. É muito interessante, gente. Por quê? Porque isso pode ser organizadamente planejado. Eu conheço pessoas que estruturaram um plano financeiro para a vida desde o seu primeiro salário. Conheço pessoas que aprenderam a colocar o dinheiro trabalhando para elas. O que é muito importante nesse conceito? Primeiro, não existe um patamar de renda onde isso passa a ser possível. Em qualquer patamar de renda é possível ter organização para que tenha sobra de dinheiro, economia, poupança e construção de patrimônio futuro. O mecanismo é ter plano, saber quanto eu ganho, como eu vou gastar e ter rigor para reservar uma parte disso para segurança, para construção patrimonial, para planejamento futuro. As pessoas que aprendem a fazer isso, que fazem isso de maneira disciplinada, têm grande tranquilidade no futuro. Tem uma coisa muito importante nesse assunto. Nós estamos passando por uma mudança no mundo muito grande. Qual é essa? As pessoas estão vivendo mais. Nós temos que saber que a geração que está hoje jovem tem muita chance de viver mais de 100 anos. Então, assim, a expectativa de vida está mudando muito, mudando rápido, porque a tecnologia vai cuidando cada vez mais da saúde, as pessoas têm mais consciência de como se cuidar e, por isso, vão viver cada vez mais. Por que eu estou falando disso quando falo de finanças pessoais? Porque nós temos que nos planejar para ter uma velhice bem estruturada, para ter dinheiro lá no futuro. E isso passa por agora, passa pelo início da carreira, ter planejamento, enxergar isso lá na frente e ter metodologia para colocar o dinheiro trabalhando para si. Isso é muito importante. E no ambiente empresarial também isso é muito importante. Por quê? Porque pessoas nas equipes que se desorganizam na finança pessoal passam a ter problemas pessoais, problemas de estabilidade e perda de desempenho. Olhando para a sua carreira, se você não se organiza, não tem paz financeira, não tem planejamento bem feito, não vai ter máximo desempenho profissional. Então isso é muito importante. Sexto exemplo, para competência que pode ajudar para o alto desempenho profissional, marketing pessoal. O que é isso, gente? O profissional tem que entender que ele é um produto. Quando o indivíduo se forma, qualquer que seja o trabalho dele, ele é um produto que tem que conseguir se vender, que tem que conseguir acesso ao cliente, que tem que saber se valorizar, tem que saber pôr preço e tem que saber, então, como se posicionar. Um profissional tem que saber cuidar disso. Isso hoje, gente, é uma coisa extremamente complexa, que envolve uma série de coisas para que você possa fazer um adequado marketing. Nós estamos numa era de muita visibilidade. Eu tenho visto pessoas sendo eliminadas de processo seletivo porque o contratante visitou a página de Facebook, viu uma série de comportamentos lá que não agradavam e eliminou. Então, assim, como você está se posicionando na rede social passou a ser importante no seu marketing pessoal. Como você se veste, como você fala, como você se apresenta. Eu não estou falando que tem o jeito certo e o jeito errado de se vestir. Tem o jeito adequado para cada situação, para cada escolha profissional, para cada perfil de empresa. Então, assim, é importante saber a sua busca, conhecer claramente o que está fazendo e fazer marketing disso. Se preparar para que o você SA seja valorizado na sua busca. É muito importante que você saiba comunicar que tipo de entrega você vai fazer, que competência você realmente tem, que tipo de resultado você é capaz de gerar. Então, assim, não estou falando que marketing é necessariamente o jeito que você se veste, como você fala, é um portfólio de coisas. Lembrando, cada pessoa é um produto diferente, você vai ter que saber fazer. Como fazer o marketing do produto que você quer ser? Como que você vai comunicar com o mercado consumidor do produto você, para que ele dê valor e tenha muita vontade de te contratar ou de ter seu serviço, enfim, qualquer que seja a sua abordagem profissional. Mas marketing pessoal é muito importante. Eu tenho visto pessoas que não conseguem, são às vezes muito competentes, têm um portfólio de competência super legal, mas não consegue ser visto, não consegue ser percebido, não consegue ser locado no mercado para gerar o resultado que poderia gerar se fosse visto. Eu tenho conversado com muitos jovens que fazem o programa e tenho visto quanto eles valorizam essa compreensão
da melhor maneira de trabalhar o marketing pessoal. Dá uma olhada nesse depoimento de um profissional que passou pelo programa. O curso para mim foi de grande importância porque através dele me fez pensar de uma forma mais clara qual a maneira que a gente deve estar se comportando no mercado de trabalho, por exemplo, quais são as nossas condutas enquanto estagiário, qual vai ser nossa conduta enquanto um profissional já formado no mercado de trabalho. Como a gente se comporta, porque a todo momento a nossa pessoa está sendo avaliada. Sétimo exemplo de uma competência importante durante a formação profissional: conhecer as alternativas do mercado de trabalho e planejar sua carreira. Eu acredito muito nisso e vejo isso como um grande problema. Muitas pessoas estão durante toda a graduação completamente alienadas do que é o mercado, quais são as perspectivas da profissão, quais são as alternativas, por que A, por que B, qual o meu perfil mais se adapta. Nós já falamos um pouco sobre perfil profissional, perfil pessoal, ou seja, eu tenho um perfil amarelo, tenho um perfil vermelho, qual alternativa do mercado de trabalho é mais aderida ao meu perfil? Qual eu me adaptaria melhor? Em que carreira eu vou me sentir feliz? Como planejar essa carreira? Uma coisa muito importante, o André Brus da nossa equipe sempre fala que deixa a vida me levar, a vida leva eu, é muito bonito no pagode, mas na vida profissional não. A vida profissional tem que ser escolhida. Você precisa entender quais são as possibilidades, olhar para você mesmo, perceber qual a sua maior aderência, onde você acha que vai se sentir feliz e escolher a sua carreira. Escolhida a sua carreira, você precisa tomar decisões hoje, amanhã, depois da manhã, que te preparam para aquela carreira, para a coisa que você escolheu para a sua vida, e não o que apareceu depois da formatura. Então eu tenho escutado muito isso, pessoas que estão chegando lá na reta final, e agora o que eu vou fazer? O que vai aparecer para mim? Não pode ser assim. Você precisa falar, não, eu vou criar uma trajetória para a minha carreira. Eu vou criar uma trajetória para a minha vida profissional a partir do que eu acredito, do que eu escolhi para mim e das competências que eu adquiri por escolha minha, deliberada, durante a formação. Então, conhecer as perspectivas do mercado é muito importante. Então, como que eu sugiro que seja feito? É preciso que você entenda as possibilidades da profissão e converse com profissionais de sucesso em cada uma delas. O que foi difícil? O que é legal? Quais são os obstáculos? O que é bom? Qual que é a perspectiva financeira? É muito disputado esse espaço ou não? O que é novo? É inovador? Tem muita perspectiva futuro? Essa área está sucumbindo com as inovações que estão chegando na era 4.0 aí? Enfim, quais são as perspectivas, as várias alternativas e qual delas eu vou escolher para mim? Isso é muito importante. Agora, nós vimos juntos 7 exemplos de competências que são, sim, necessárias para a formação profissional e que não é nenhum bicho de 7 cabeças. São coisas do dia a dia, que muitas vezes fazem parte da sua vida, mas você não tinha uma visão organizada sobre isso. Não sabia que era uma ciência que pode ser aprendida e que é uma competência que o mercado de trabalho está louco para contratar. Agora tem um monte de gente nos chamando e perguntando sobre o profissional do futuro agro. O que é o profissional do futuro agro? Como eu posso participar? Como eu posso conseguir uma vaga no treinamento profissional do futuro agro? O profissional do futuro agro é um treinamento 100% online para que você possa assistir a qualquer tempo, no seu tempo, onde você estiver. Nós vamos discutir detalhadamente sobre as competências que vão te diferenciar. Como um grande diferencial, todos os professores são profissionais de sucesso do mercado de trabalho. São pessoas que estão em várias áreas do agronegócio e que são reconhecidos, experientes, estão contratando pessoas, treinando pessoas e por isso têm uma visão clara do que são as competências necessárias. E o mais legal, eles vão compartilhar as suas próprias experiências com o grupo. O objetivo no final é que você se prepare para o agronegócio do futuro, que você construa hoje a sua carreira do amanhã, estando à frente da concorrência, desenvolver habilidade que o mercado de trabalho valoriza e que muita gente nem sabe que existe. Exemplo, comunicação, planejamento, inteligência emocional, tudo isso que a gente conversou e muito mais. Como a gente falou, gente, não é uma fórmula mágica, não é uma varinha de condão que vai te transformar num profissional de sucesso de um dia para o outro.
Mas eu, particularmente, não conheço nenhum jeito mais rápido e mais eficiente de atingir o sucesso. Ou seja, são competências reais que podem ser aprendidas com esforço, que o mercado deseja, mas que não caem do céu. Muitas vezes a gente pensa que está tarde para poder buscar coisa nova, ou que aquilo que a gente já sabe é o suficiente. É muito importante a gente pensar, primeiro, que nunca é tarde. A gente sempre pode se desenvolver e aprender. Segundo, o mundo está transformando muito. Tem muita coisa nova acontecendo. E nós temos que estar buscando competências que o mercado quer para a gente se preparar cada vez mais para o futuro. O que o curso vai oferecer? Depois de passar por uma ambientação na plataforma, nós vamos discutir uma série de assuntos. Vamos falar sobre modelos mentais e inteligência emocional. Isso vai trabalhar a nossa percepção do relacionamento interpessoal e trabalhar os conceitos da inteligência emocional e como desenvolvê-las para relacionamentos melhores, desenvolver liderança e competência interpessoal de maneira ampla. Nós vamos conversar sobre perfis comportamentais, como aprofundar o entendimento disso e como usar isso no dia a dia para selecionar pessoas ou para escolher nossa própria carreira. Nós vamos conversar sobre comunicação como ciência, como trabalhar várias dicas e técnicas para me comunicar melhor. Como que eu vou desenvolver uma comunicação assertiva a partir de comunicação como ciência? Vai ter um módulo sobre os cenários do agronegócio. O que é legal? Compreender qual é o real potencial do agronegócio brasileiro, quais são as perspectivas, em que cadeias nós estamos muito bem posicionados, que cadeias nós estamos desenvolvendo, quais são as possibilidades a nível de mundo e como que o Brasil está situado nesse contexto. Por que o agro está tão falado? Por que o agro é tão importante no PIB nacional? Por que nós estamos com tanta atenção voltada para o agronegócio? Mais atenção do que a gente nunca teve. Então, assim, por que isso tudo está acontecendo e qual que é o real potencial? Vale a pena mesmo preparar minha carreira para atuar nesse segmento? Porque, com fatos e dados, isso é uma grande oportunidade. Outro aspecto muito legal, nós vamos falar sobre as carreiras do agronegócio. Vamos trazer profissionais de sucesso em cada carreira para trazer um depoimento, conversando sobre o que é importante naquela carreira, que decisão foi crucial para o seu sucesso, o que foi difícil, por que não deu certo, como que as coisas funcionam naquela escolha e o que é muito legal, conversando com profissionais extremamente bem-sucedidos daquela carreira. Então nós vamos falar com consultores, professores, executivos, CEO de empresa, empreendedor, pessoa de startup, tudo isso com pessoas bem-sucedidas falando especificamente sobre cada uma dessas escolhas. Nós vamos conversar sobre tecnologia. Como que é a perspectiva desse mundo novo, do 4.0, da startup? Se eu quiser montar uma startup, como que isso funciona? O que é onda nesse negócio e o que é perspectiva real? Que importância que isso tem no futuro do agronegócio? Como me posicionar dentro desse contexto? Todo esse cenário trabalhado por pessoas que estão no dia a dia dessa realidade. Nós vamos conversar sobre gestão de empresa. Entender como funciona a lógica empresarial. Como que é a lógica de tomada de decisão de uma empresa? Como que uma empresa apura o seu resultado? Como que a gente pode montar metodologias de gestão que levam a empresa a decisões mais assertivas? Como que a gente se adapta a essas tecnologias e essas metodologias para gerar alto resultado na empresa onde a gente trabalhar? Vamos falar sobre planejamento financeiro pessoal. Como organizar minhas finanças para que eu coloque o dinheiro trabalhando para mim? Vamos conversar sobre liderança. Como desenvolver liderança, como ter liderança para alto resultado, como que liderança pode ser desenvolvida passo a passo para que eu possa me diferenciar no relacionamento de equipes e me tornar um líder cada vez melhor. Vamos conversar sobre as gerações, geração Y, geração Z, o que está acontecendo, o que cada geração pensa, como que essas gerações estão se encontrando no mercado de trabalho, como que isso pode ser bom para as empresas e quais são os riscos que isso traz. Como que eu entendo melhor o jeito que a minha geração pensa e como que as outras funcionam para que a gente promova uma interação positiva de tudo isso. Vamos falar sobre gestão e uso do tempo. Como que eu organizo o meu dia a dia para que o tempo seja meu aliado e que eu não fique por aí falando que eu não tenho tempo para nada. Como que eu organizo? Porque o tempo é igual para todo mundo. O dia tem 24 horas e a semana tem 7 dias para todos. Se eu uso melhor o meu tempo, eu saio na frente.
Como que eu faço marketing pessoal? E como que esse marketing pessoal pode me ajudar para que eu participe de processos seletivos de maneira assertiva e possa realmente encontrar o trabalho dos meus sonhos. E vamos fechar tudo isso falando de visão de futuro e como fazer um plano de desenvolvimento individual que me leve para o sucesso que eu desenhei para mim. Então a gente vai tentar preparar quais são as perspectivas, promover um autoconhecimento estruturado para que eu possa fazer minhas escolhas e criar um plano para que eu atinja o resultado que eu estou propondo para mim mesmo. Então esse é o conceito do curso como um todo. Vai amarrar tudo isso aí para que a gente possa realmente diferenciar a carreira de quem fizer o dever de casa. Tudo isso é uma organização de competências e de conhecimentos que nós reunimos durante 20 anos. Tem 20 anos que nós estamos formando gente para o agronegócio, a nossa própria formação está nessa experiência e a gente organizou isso de uma maneira que a gente acredita que seja realmente capaz de diferenciar as pessoas. Eu acho que tudo isso seria suficiente para mudar a sua trajetória pessoal e profissional. Se você pegar as competências que estão destinadas e usar bem, eu não tenho dúvida que será um divisor de águas. Mas isso a gente vai conversar no próximo vídeo. O mais importante aqui é você entender que os profissionais que estão no auge, que deram certo no agronegócio, têm um conjunto de competências muito bem estruturado. Dentro desse plano, vamos tratar competências de uma forma que você vai entender como elas são importantes e como você pode dominá-las. Em alguns dias, nós vamos abrir as inscrições do Profissional do Futuro Agro para algumas poucas pessoas que vão compreender o potencial de todo esse conhecimento e estarão dispostas a aprender e se dedicar em um processo real de diferenciação profissional. Talvez você não saiba, mas as vagas do Profissional do Futuro são limitadas e você vai saber que estou falando é realmente sério. Nos próximos vídeos eu vou explicar melhor tudo isso. Então, na nossa próxima conversa, daqui a 48 horas, daqui a 2 dias, nós vamos conversar sobre o Profissional do Futuro Agro e eu vou fazer um resumo exclusivo do que é o programa. Nós vamos organizar os 4 pilares que fazem o Profissional do Futuro realmente ser alguém diferenciado. Esse conteúdo nós vamos passar daqui a 2 dias. É um conteúdo que está dentro do curso e que nós vamos oferecer gratuitamente no vídeo. Por enquanto, eu queria te pedir para se inscrever no nosso Instagram, que é esse aqui, ó. Lá você vai ter acesso a conteúdos exclusivos sobre técnicas e conhecimentos que um profissional do futuro agro tem que dominar. Eu queria te pedir uma segunda coisa. Rola a página para baixo e deixa o seu comentário. Nós vamos tentar ler todos os comentários e responder. Vamos querer interagir com vocês. Então, você tem uma dúvida, algo que te chamou a atenção, quer trocar uma ideia? Põe um comentário aí. Nós vamos fazer um esforço para responder todos eles. E é isso aí. A gente vai criando uma comunidade do profissional do futuro que vai, com certeza, diferenciar todo mundo. Então é isso aí, pessoal. Vejo vocês daqui a 2 dias no próximo vídeo. Um abraço. Antes de ser aluno do curso, o sentimento que eu tinha era de incerteza. Eu, como estudante de veterinária, incerteza do que o mercado esperava de mim, como recém-formado, do que eu esperava do mercado. E durante o curso eu consegui enxergar as diferentes carreiras que eu posso seguir, a entender melhor como gerir pessoas é importante dentro de um processo e também o que eu devo ser como profissional, o que eu preciso ser como profissional se eu quiser ter o meu lugar ao sol no mercado de trabalho que é cada dia mais concorrido hoje. Eu realizei o curso Profissional do Futuro o período passado e estou aqui hoje para falar da importância dele, do quão importante ele foi na minha vida acadêmica. Através dele eu pude ter uma noção da real situação do mercado de trabalho, me aproximar enquanto estudante do que nós vamos enfrentar. Eu pude me aperfeiçoar nos pontos fortes, nos pontos fracos, nas minhas fraquezas, nas minhas oportunidades, pude ser mais flexível com as diferentes situações do dia a dia, melhorei minha oratória, minha comunicação, ou seja, melhorei tanto pessoalmente quanto profissionalmente. Eu recomendo esse curso a todos, vocês podem ter certeza que todas essas dúvidas, ele vai suprir, vocês vão conseguir sanar essas dúvidas e eu só tenho a agradecer a Reagro. Eu fiz o curso e eu tenho muito para recomendar para vocês. Tem palestras de diversos profissionais que são bem-sucedidos na área. Além disso, eles ensinam como
como a gente deve se comportar no ambiente de trabalho, diante de uma entrevista de emprego, como você identificar com quem você está lidando, com o tipo de comportamento, o tipo de pessoa. E isso me ajudou muito porque eu estou prestes a formar e eu já tive algumas entrevistas, algumas conversas, e eu percebi que a comunicação é super importante, a nossa postura diante de um profissional, diante até dos nossos colegas de trabalho, seja em sala de aula, e isso me acrescentou muito, e eu queria convidar vocês para fazer esse curso, acho que vai acrescentar muito para vocês também.